Livro de Gênesis capítulo 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então, disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão, por me ferir, e um jovem, por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque, 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Livro de Gênesis capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared,
depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos. E morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. E morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então, disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Livro de Mateus capítulo 2. Os magos do Oriente. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém, com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá,
de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. A matança dos inocentes. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu, num sonho, a José, no Egito, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos na leitura da sua palavra. Que Ele abençoe abundantemente a sua vida, fortaleça sua fé e ilumine seus passos. Hoje meditamos em Gênesis capítulos 4, 5 e 6 e em Mateus capítulo 2, e foi uma alegria compartilhar esse momento espiritual. Amanhã continuaremos nossa caminhada bíblica, confiando que Deus seguirá falando ao nosso coração. E não se esqueça, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas.